Muito obrigado a todos. A gravação streaming vai ficar disponível para a posteridade, para o melhor e para o pior. Vamos editar uma versão um bocadinho mais curta, sem as emoções iniciais, tecnológicas. E agora convidava a engenheira Carla Leite, da CAP, que esteve atenta a ajudar-nos a dar um ramalhete final a esta nossa tarde espiritual. Bem, teológica e filosófica, não é? Se calhar eu prefiro. Permitam-me só uma última pergunta. Carla poder respirar. No tabuleiro florestal, Carla, afinal, qual é a peça mais importante? Ui. Eu acho que cada um tem o seu papel. Exatamente. E no fundo, a equipa trabalha muito melhor junta do que cada um por si. Por isso, às vezes há grandes surpresas onde um peão pode ser abatido em função do interesse coletivo, do sacrifício, ou não é? pode converter-se numa rainha. E portanto, técnicos, acreditem, vós sois as rainhas deste tabuleiro. Bem, antes de mais eu queria agradecer ao Filipe, se calhar um bocadinho este ultimato, como ao professor Oliveira Batista, mas eu acho que é um prazer poder participar nestas experiências que o Filipe nos vai proporcionando. São sempre umas experiências um bocadinho disruptivas e fora da caixa, mas eu acho que, tal como o professor Oliveira Batista concluiu, algum grão ou alguma semente daqui há de florescer. Por isso, para além de agradecer o convite do Filipe, eu encorajo a estes desafios mais ou menos periódicos que nos vai fazendo, às vezes aqui neste modelo mais coletivo, outras vezes num modelo mais individual, mas acho que de facto é um engenheiro agrónomo que contribui muito para esta discussão muito fomentada por engenheiros florestais. Tentando fazer aqui um bocadinho um resumo em 10 minutos daquilo que nós tivemos aqui a fazer durante a tarde, eu gostava de salientar um bocadinho aquilo que começámos por falar durante a manhã e que depois acabámos por começar durante a tarde, que é a questão do arvoredo urbano e que é este novo âmbito da certificação PEFC, que é das árvores fora da floresta. Acho que de facto é uma ideia muito bem conseguida e nós, engenheiros florestais, no fundo, olhamos para este novo modelo de uma forma que se calhar não estamos muito habituados, não é? Porque vamos aqui olhar quase para as árvores do ponto de vista individual ou para os espaços verdes, que são de facto escalas muito diferentes daquelas que estamos habituados a trabalhar na floresta. Mas, de facto, acho que é uma ideia muito bem conseguida e acho que pode ser uma valorização acrescentada da certificação florestal, e acho que aqui a Floeste, no fundo, também tem uma oportunidade porque já tem um sistema montado e, portanto, pode aproveitar esse sistema para angariar novos membros que estejam interessados neste novo âmbito da certificação. Depois tivemos a experiência tanto da Câmara Municipal do Porto como da Metro do Porto, no fundo, a mostrar as experiências desta gestão do arvoredo urbano. Aquilo que eu de facto achei mais relevante foi a questão da gestão dos múltiplos interesses que há no âmbito da gestão do arvoredo urbano, porque de facto tem que haver aqui um equilíbrio entre o interesse, entre o benefício e a segurança. E de facto foi muito interessante ver aquelas metodologias e todos esses instrumentos que são utilizados no âmbito dessa gestão.
Depois tivemos aqui o António Paula Soares a falar sobre o chapéu do Green Deal e todas as políticas europeias que depois têm impacto nas ações dos proprietários florestais, que acho que é também um aspecto importante que nós devemos tomar atenção, porque, no fundo, grande parte da nossa legislação nacional tem que obedecer a um conjunto de regras que são definidas ao nível europeu. E isso, no fundo, liga-se diretamente, por exemplo, com a importância das eleições europeias e com a necessidade que nós temos de escolher, de facto, em função daquilo em que acreditamos, porque, de facto, e o António elencou aqui uma série de regulamentos que vão ter impacto direto na legislação nacional. Depois tivemos aqui o representante da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, que nos fez aqui uma apresentação da metodologia e do modelo que vão seguir aqui no âmbito do sistema de gestão integrado de fogos rurais, isto passando do nível regional de Lisboa e Val do Tejo para o nível subregional das 3 regiões. E eu, entretanto, agora lembrei-me que me esqueci daquele primeiro ponto por onde nós começámos, que foi aquele das árvores virtuais e do jogo, que de facto achei uma ideia fantástica. Isto passou-me aqui no meio das minhas múltiplas notas. Queria dar aqui os parabéns ao Eduardo pela criatividade e, não sei, será que nós vamos conseguir chegar a esse ponto de ter árvores virtuais a substituir, entre aspas, a floresta natural? E gostava também de nos desses aqui a receita da farinha doce, porque de facto acho que nos vai transformar aqui a gestão florestal, não é? E a questão do tempo que uma floresta demora a crescer, com essa receita vai ser de facto controlado. Voltando aqui à apresentação da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, no fundo pegou também aqui um bocadinho na ideia do repto lançado pelo Filipe na questão das vigas e da ligação entre os vários atores que acabam por interferir aqui nos espaços florestais, e deixou-nos aqui a mensagem que, de acordo com o sistema de Lisboa e Val do Tejo, a gestão de combustível vai ser mais adaptada à realidade, pode ser uma esperança ali para a Filipa. E depois tivemos a apresentação daquela plataforma criada pela Beyond no âmbito do projeto da Agenda Transforme, do Collab Forestwise. Eu julgo que vai ser bastante útil termos os dados compilados num único local, não é? E, portanto, quem quer tomar decisões precisa de informação para poder tomar decisões racionais. Preocupa-me um bocadinho a questão da manutenção da informação, não é? Porque este projeto tem um tempo limitado e, portanto, depois de que forma é que está assegurada a manutenção do alimentar dessa informação para essa plataforma. Depois tivemos aqui um momento mais lúdico, dinamizado pela Cátia e pelo Pedro, ao lerem aquela ode ao sobreiro. E depois terminámos aqui com esta mesa redonda, muito dinamizada pelo professor Oliveira Batista. É sempre um gosto rever o professor Oliveira Batista e os seus desafios e, de facto, alguém que tem muita experiência nesta questão das políticas públicas e da gestão do território. Tivemos aqui, no fundo, três peões, não é? Era o peão da conservação, da produção e da prevenção. Foram lançadas aqui várias questões. Eu gostava de ressalvar a questão do papel do associativismo e da questão de facto, ter que haver um contrato de programa entre o Estado e as organizações de produtores florestais, porque, de facto, neste momento
as organizações de produtores florestais desempenham uma série de funções que outrora eram do Estado. E, portanto, houve aqui uma delegação de competências do Estado para as associações e isso não está a ser devidamente valorizado. E, portanto, esta questão de celebração de um contrato de programa com as organizações de produtores florestais é a única forma possível de garantir que isto se torna, de facto, eficaz. Relacionado um bocadinho com isso, e pensando ali naquela história que o José Luís Carvalho contou, de facto há uma questão da escala e há a questão das organizações de produtores florestais também se posicionarem ao longo de todas as etapas da cadeia de valor, não é? Eu acho que há muito um bocadinho um prurido das associações de produtores florestais de não se querer imiscuir na questão mais comercial da produção florestal. E, de facto, nós temos que mudar um bocadinho o nosso paradigma e temos que pensar que juntos somos mais fortes e que só juntos é que vamos conseguir, de facto, ter um papel mais ativo e ter uma valorização melhor dos nossos produtos. Queres tocar o sim? Pronto. Queria também reforçar um aspecto que o professor Oliveira Batista referiu, que é a questão da PAC, que no fundo compensa os agricultores pelas perdas de rendimento e que de facto no fundo isso não acontece no âmbito florestal e portanto nós também nos devíamos bater, entre aspas, por essa equiparação, porque de facto o mercado não resolve os problemas todos. E olhando ali para o peão da conservação, também acho que é muito importante aquela ideia que o Pedro deixou da conservação da natureza ativa, ou seja, nós temos muita ideia de que para conservar o melhor é não fazer nada, mas não, de facto, cada vez mais temos que ter um papel ativo na conservação, mas ao mesmo tempo esse papel ativo também tem que ser compensado de alguma maneira, porque ninguém vai fazer nada nos territórios se não tiver uma compensação económica por isso. E acho que a sineta tocou por isso. De qualquer maneira, acho que de facto temos que continuar a ser otimistas. Também se não fôssemos otimistas não estaríamos aqui ao fim deste tempo todo, não é? E por isso, obrigada, Filipe, por... Antes de umas palavras de encerramento do Presidente da Direção da Afloeste, só informar que vos aguarda ali uma pequena bucha florestal no final, vale a pena esperar, para alimentar as mentes mais ávidas, composta por a nossa famosa sandes de cozido. Este ano temos uma variante de pão com chouriço, típico de quem trabalha na floresta. E, portanto, muito obrigado da minha parte por terem vindo e por toda a compreensão de algum aspecto que tenha corrido menos bem. Engenheiro Miguel Vasconcelos Guisado. Boa tarde a todos. Começo por agradecer ao município de Torres Vedras o facto de nos acolher aqui e permitir a realização de um seminário florestal deste cariz nesta feira centenária, que realmente sempre abordou questões agrícolas, mas graças à Floeste e da teimosia do Filipe, que eu tenho que louvar, estamos aqui e esperemos continuar. E também aqui também dar os meus parabéns à liderança do GTF Torres Vedras, uma liderança tão lúcida, tão próxima dos agricultores e dos produtores florestais, que não posso deixar de enaltecer. Também agradecer à CCDR, já não está cá o representante, agradecer à CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, a nossa confederação, agradecer ao PFC, agradecer à indústria, tanto para a Beyond como à Navigator, à Altri, que são sempre os nossos parceiros, agradecer aos colegas de direção das outras organizações, da AFCAM, da APA Floresta e da Florest, que estão na gênese desta associação, agradecer a outros membros do associativismo que aqui estejam e outros colegas produtores florestais
e a todos, senhoras e meus senhores. Realmente, um fórum de grande interesse, praticamente tudo se falou. A questão florestal foi aqui abordada de uma forma muito realista. Contudo, a nossa floresta do Oeste é uma floresta muito especializada, uma floresta diferente. Não temos vergonha em dizer que assenta em eucaliptos e pinheiros bravos, por mais que isso doa a quem doer. É uma floresta privada, de gestão privada, porque quando falamos em fatores bióticos e abióticos, o fogo aqui acontece normalmente em áreas abandonadas e em mato. Havia aqui um saudoso comandante dos bombeiros que dizia que ardia aqui nesta região era matos e áreas abandonadas. Porque o que arde de floresta é pública. É o mau exemplo da Tapada de Mafra, é o mau exemplo do Pinhal de Leiria. Porque quem faz gestão sustentável, a floresta não arde. E realmente durante estas 2 décadas, estas associações lutaram contra tudo e contra todos. Ainda agora falámos, evidentemente, transferência de funções. Sim, o Estado acabou com a extensão florestal, acabou com a extensão rural. Agora até, já não está cá o representante da CCDR, integrou as DRAPs, desvaziou o Ministério da Agricultura para integrar as DRAPs na CCDR. Vamos lá ver o que é que isto dá. E neste momento a extensão florestal foi acabada e atiraram um rebuçado para as associações, mais ou menos em 2003, 2004, para constituir algumas associações, mas depois não houve mais andamento. As associações têm que viver à sua conta. Mesmo no know-how que conquistaram muitos destes técnicos que estão aqui, muitos foram dados a própria indústria, a própria Navigator e a Altri, muitas vezes próximo de nós em momentos difíceis, porque não era o Estado que transmitia essas informações. Neste momento, se calhar, temos das melhores florestas aqui da região, sem dúvida. Em termos de eucaliptal, não tenho dúvida que temos as melhores produtividades. Grandes dificuldades e muitas vezes, lá está, não são os fatores como os incêndios, mas são os fatores de más políticas, má legislação e começando, lembrando só, estamos a falar de alterações climáticas, de problemas de fogos, começamos logo pela APA. Nós, para licenciar o que seja, uma pequena charca, uma pequena barragem, um ponto de água para evitar é uma complexidade, uma dor de cabeça. Amanhã a Confederação dos Agricultores de Portugal organizou uma sessão sobre recursos hídricos. Já há mais de milhares, 2.000 ou 3.000 inscritos para assistir a essa sessão, só para verem os problemas que existem no meio do ambiente com a questão da APA. À parte disto, más políticas como esta que foi referida das faixas de gestão de combustível, que de uma forma como a régua em esquadro, aplicam-se, retirando muitas vezes povoamentos sustentáveis e económicos, sem dúvida, só porque realmente são eucaliptos ou são pinheiros. Esta situação vai dar aso ou abandono a caniços e silvas, que é o que abunda nesta zona, destruindo o tal mosaico agroflorestal de grande importância que se articula a agricultura com floresta, ou por outra, se calhar, há algumas técnicas inovadoras, quiçá, que agora fala-se no olival aqui para substituir a pera rocha, que está a ser atacada por estenfiliose e fogo bacteriano. Não sei, mas isto é a visão para, lá está, para o mito urbano, aqueles que acham que devem ditar as suas regras na nossa zona. O que é certo é que, contra más políticas como esta, que diferencia as espécies, que não trata uma floresta por igual, que aplica conceitos errados muito além dos problemas que deviam ser as nossas verdadeiras preocupações, bióticos e bióticos, alterações climáticas. É muito difícil sobreviver e, sobretudo, quando já não há quais empreiteiros, e se os existem, são porque ainda existe aqui um tecido empresarial agrícola que muitas vezes permite que eles sejam desviados e venham para a floresta, com custos cada vez mais elevados, porque desde o Covid, desde as 2 guerras que nós estamos agora a assistir, realmente os custos de produção têm subido de uma forma exponencial e a indústria também não desvaloriza o produto de uma forma proporcional. Portanto, é muito difícil ser realmente produtor florestal nesta zona. E produtor florestal com uma área muito pequena e com povoamentos
impecáveis, que muitas vezes no sob coberto têm biodiversidade a séria, desde refúgio cinegético, desde a possibilidade de manter animais ao pastoreio. Não estamos a falar agora de mais outras ideias peregrinas como os auroques e como os bisontes, mas outro tipo que é possível aqui fazer-se e com muita qualidade. É realmente um desafio ser produtor florestal responsável nesta região. E com isto agradeço a presença de todos, convidando-nos para a Bucha Florestal e também para visitarem esta feira de São Pedro tão interessante. Muito obrigado.